Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Luiz Lima. Obrigada por falar conosco. Obrigado a você, Berenice. É um prazer estar conversando com os amigos do Jornal Online. Deputado, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, há uma vontade expressa de se votar a nova lei do Estado Democrático de Direito. Essa nova lei não estaria submetendo o povo à tirania do Estado? Berenice, você tem uma situação excepcional no nosso país que a gente está vivendo. E eu diria que um momento como esse, tudo que é apresentado na Câmara dos Deputados fica sensível e fica de livre interpretação. Então você pode ter, como ontem nós tivemos, né? Nós tivemos uma votação em relação à possibilidade de compra de vacinas do setor privado. Você pode ter a interpretação que vai agilizar, como também você pode ter uma interpretação que é o slogan que a oposição está usando como fura-fila. Então, eu acredito que a vontade do presidente da Câmara, dos deputados, é fazer com que as políticas públicas sejam mais assertivas e sejam aplicadas de forma mais rápida. O Rio de Janeiro estava enfrentando bem a pandemia, até que o prefeito Eduardo Paes começou a seguir todo o protocolo de fechar tudo. O senhor acha que existe alguém por trás das decisões de Paes? Não, Berenice, eu não acho que tenha pessoas dando ordem. Eu só acho que a disputa política ela está vindo à frente das inúmeras possibilidades que a gente tem de proteger o cidadão. E a última forma de você proteger o cidadão é fazendo lockdown. A gente teve uma experiência em 2020 em outros países que tiveram lockdown, como Espanha, como Portugal, como Reino Unido, e a gente observa que esses países percentualmente têm um índice maior do que o brasileiro. Nós devemos sim investir na prevenção, incentivar o uso de máscaras, evitar, claro, que eventos que venham aglomerar muitas pessoas, fazer com que o transporte público seja mais eficiente e fazer com que o recurso enviado pelo governo federal seja bem aplicado por municípios e estados, que esses recursos não sejam usados para pagar contas passadas com outras funções. Então, o que a gente observa hoje no Rio de Janeiro é sim uma politização do problema, pessoas morrendo não por Covid, mas com Covid. Tem uma grande diferença. A taxa de óbitos não teve um aumento de 2019 para 2020, como a imprensa noticia. Morreram 1.400.000 pessoas em 2020, 197 mil por Covid. Então a mídia esquece de noticiar que o maior número de falecimentos do Brasil não foi por causa de Covid, foram outras enfermidades, como doenças, como acidentes, como assassinatos. Então nós temos uma política hoje voltada para não combater o vírus somente, né? Mas para combater o presidente e o governo federal. Estamos vendo alguns guardas municipais também tendo um comportamento vexatório, prendendo banhistas, senhoras, agredindo pessoas. O que o senhor acha disso? É uma pena, Berenice, é uma pena que servidores do município, pressionados pelos seus comandantes, pressionados pelo prefeito ou por prefeitos de municípios ou até por governadores, como tem acontecido também no estado de São Paulo, mas precisamente no município do Rio de Janeiro mostra que, infelizmente, alguns guardas municipais não estão preparados para desempenhar a sua função. É claro que lhe cabe orientar, mas como você vai reprimir uma pessoa que está na praia, que está no parque, que está sozinha, ou mesmo uma pessoa que está trabalhando, defendendo a sua família para levar a comida e o alimento para o seu filho dentro de casa, seja agredido. Eu acho que o pior do que você ser impedido de trabalhar é você ser agredido por estar trabalhando. Então, a gente tem inúmeros momentos no Rio de Janeiro, inúmeras cenas gravadas do cidadão na praia, sozinho, por exemplo, e ele é agredido. Então você vai num ônibus lotado, você vai numa festa lotada, você vai no metrô que está lotado. Então é uma incoerência. Eu digo que hoje o Rio de Janeiro vive um lockdown na Zona Sul e vive uma vida normal nas comunidades carentes e que não tem outra saída, tem que viver normalmente. Eu digo o seguinte, uma pessoa deitada em casa debaixo do cobertor
essa pessoa perdeu a guerra. Pois é, e por outro lado tivemos um policial da Bahia que não aguentou seguir as ordens arbitrárias e acabou sendo morto pelos próprios colegas. O que o senhor achou disso? Poxa, Berenice, essa cena ela teve uma repercussão muito grande no nosso país. Ela é uma cena muito triste, porque está nítido ali que o policial ele está indignado com a situação, ele está desequilibrado emocionalmente, mas dá para ver que é uma pessoa bem intencionada e que está num estresse emocional nítido. Uma pena que a negociação com esse policial por parte da Polícia Militar Baiana não deu certo. O destino trágico poderia ter sido um destino diferente, eu não tenho dúvida, porque a gente já observou em outros momentos bandidos que fazem pessoas como reféns, a polícia sendo muito mais paciente do que foi com aquele policial. Então a morte dele reflete não só o estresse que a polícia vive, mas também como o despreparo que a polícia tem em se deparar com uma situação dessa, que é uma situação extraordinária. Deputado, o senhor que é um ex-atleta olímpico, como que tem visto as crianças sem poder praticar esportes, sem poder estudar? A gente sabe que muitas dessas famílias passam necessidades e essas crianças só se alimentavam nas escolas, sem contar também as crianças que têm sofrido abusos trancadas dentro de casa. Berenice, eu vou citar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 1.642 escolas municipais, é um município aí com seus quase 7 milhões de habitantes. As crianças, como você falou, não deixam apenas de estudar, ela deixa de se alimentar. Então o caos social que a gente vive hoje na cidade do Rio de Janeiro, das famílias terem o seu poder aquisitivo em queda, a incapacidade de oferecer para os seus filhos uma alimentação correta, elas quando deixam de ir para o colégio, elas deixam também de se alimentar. E muito preocupante, as crianças ali entre 6 e 8 anos na fase de alfabetização não estão sendo alfabetizadas, não foram alfabetizadas em 2020. No ano de 2016, por exemplo, no Rio de Janeiro, apenas 56% das crianças na faixa de serem alfabetizadas conseguiam ler. E as crianças no terceiro ano não conseguiam interpretar aquilo que estavam lendo. Então a gente vive uma crise no ensino. As instituições de ensino, os colégios de ensino básico, até as universidades, deveriam ser os últimos setores a fecharem, porque não tem instituição e não tem dever do Estado mais essencial do que a educação das futuras gerações. Não se tratando do grupo de risco, onde a taxa de letalidade é praticamente nula, as crianças, os adolescentes e os jovens deveriam estar estudando e não deveriam ter sido interrompidas as suas atividades. É bom lembrar que os funcionários públicos eles têm o salário garantido até a página 2, porque se a economia não funcionar, o Estado também não vai ter dinheiro para pagar ninguém. O que o senhor acha disso? A minha opinião é exatamente essa, Berenice. As pessoas que tiveram direito de escolhas, as pessoas que têm o seu salário no final do mês, são as pessoas que são mais organizadas em relação a sindicatos, a grupos, e eles se fazem ser representados. São esses grupos que são os funcionários públicos, são os funcionários federais e os autônomos, que correspondem a mais de 25% da população, aquelas pessoas que trabalham no setor privado e que movem o setor público porque cabem a eles a fonte de arrecadação dos municípios, do Estado e do governo federal. Se você não compreender que sem eles, e se o funcionário público não compreender que sem eles o seu salário não vai existir, como aconteceu no Rio de Janeiro há alguns anos, que atrasou pela primeira vez desde a extinção do Estado da Guanabara em 74. A gente nessa década, agora, na década que passou, nós tivemos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro sem receber, inclusive professores, dependendo de cesta básica. Então, o funcionário público ele tem que entender que ele é um servidor do Estado e que é pago pela própria população. Então, se ele não está disposto a correr risco, que entregue ao seu cargo para uma pessoa que fosse agradecida de estar exercendo uma função paga pelo mais simples trabalhador.
Deputado, o senhor denunciou o filho de Marcelo Freixo após ele ser nomeado para um cargo público como secretário de esportes, sem ter nenhuma experiência na área. O Paes rebateu e disse que foi uma grande aquisição para a secretaria. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho uma vergonha, Berenice. É uma vergonha, é uma vergonha. E eu pude falar isso pessoalmente para o deputado Freixo, que eu converso aqui em Brasília, sou uma pessoa muito aberta. Eu acho que a política, ela cabe o diálogo, mesmo com as pessoas que divergem da sua opinião, né? Pode ser opinião pessoal como opinião política. É uma vergonha que isso ainda exista na política hoje do município do Rio de Janeiro. O filho do deputado Chico Alencar também foi nomeado na Secretaria Municipal. Deputado não, do então vereador agora Chico Alencar, também do PSOL. Isso acontece em outros partidos. Eu fiz essa observação em relação ao deputado Marcelo Freixo, porque no seu discurso ele sempre foi contra o toma lá da cá. Sempre. E quando você tem um prefeito que foi apoiado por esse deputado federal no segundo turno das eleições e 3 meses depois você vê o filho desse deputado sendo empregado pelo prefeito, isso pega mal, não é ilegal, mas na minha opinião é imoral, é imoral. O Rio de Janeiro tem milhares de desempregados, milhares de professores, milhares de jornalistas, milhares de administradores que estão distribuindo currículos em empresas privadas e no setor público. Então foi uma atitude vergonhosa para o prefeito Eduardo Paes, uma atitude que não precisava. Então, o bom exemplo tem que partir de cima. Se os próprios deputados federais e prefeitos das capitais não derem o bom exemplo, fica muito difícil para o cidadão continuar acreditando na política. A mídia tradicional só divulga notícias ruins, mortes e tenta culpar o presidente Bolsonaro o tempo todo. Essa mesma imprensa diz que o ex-presidiário Lula será o próximo presidente, o homem que vai trazer de volta o dinheiro público para a elite brasileira. Como que o senhor tem acompanhado o trabalho da imprensa? O trabalho da imprensa é primordial, Berenice. Eu diria que há 30 anos atrás a gente só via a informação chegar nas pessoas via TV aberta ou via grandes jornais. Hoje em dia, jornais menores, internet ou o próprio cidadão é um canal de comunicação. Ele consegue transmitir a sua opinião e as suas verdades. Então, apesar da mídia estar noticiando que o governo federal é o culpado de tudo, né? Só vê derrotas, não vê vitória. E as derrotas que lhe são atribuídas foram feitas através de políticas públicas voltadas para os municípios, através de repasse. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro recebeu 76 bilhões de reais em 2020, tanto em auxílio, como em auxílio também, auxílios emergenciais, e que houveram compras sem licitação, fraudes, desvios de recursos. Esses recursos deveriam ter sido aplicados na saúde, no combate ao Covid, mas o STF tornou prefeitos e governadores soberanos, tornando essas prefeituras e esses estados praticamente estados semi-soberanos. E a imprensa deveria noticiar a verdade, os fatos reais. Mas aí entra o lado sujo da imprensa, o lado sujo da mídia e o lado sujo do ser humano. Não tem mais aquele repasse de verba pública para os canais de comunicação. Então, hoje, o que a gente vê é uma guerra política e é uma volta, e torcem eles para a volta, como você falou, do ex-presidiário Lula, para que eles passem a serem positivos nas suas notícias, mediante a uma compensação futura do governo federal. Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer. A gente tem observado que os anos que antecedem as eleições têm apresentado os mesmos números que não favorecem o presidente Jair Bolsonaro, também não favoreciam para o candidato Jair Messias Bolsonaro. Então, esse filme eu já vi, o final da história a gente vai acompanhar em outubro de 2022. E esse terrorismo psicológico da imprensa, será que só vai acabar quando eles conseguirem colocar o Lula lá de novo? Eu vejo essa possibilidade muito difícil, Berenice. Eu vou ser bem real com você. Eu acho que o Brasil, a mídia, ela gosta de ser atendida com carinho e atenção. Seria como aquele cliente que entra no restaurante e o garçom trata muito bem ele, né? Mas a comida é ruim e o preço é alto, né?
E aí quando você entra num restaurante, o garçom ele é meio secão, mas a comida é boa, né? E o preço é justo, a mídia não. A mídia ela prefere comer mal e pagar caro, mas ser bem tratada, com regalias. E a política do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da sua sucessora, a presidente Dilma, era uma política que favorecia quem falava bem do governo. Isso é nítido, né? A gente tem aí os dados que a imprensa e vários meios de comunicação recebiam valores altíssimos e eles não poderiam fazer diferente. Eles falavam bem, sim, do governo e do governo que extraviou milhões e milhões do cidadão e do contribuinte. Deputado, e o quão é perigoso movimentos como o fascismo, o comunismo, o nazismo, são faces da mesma moeda cruel. São faces da mesma moeda cruel, Berenice, mas eu como um democrata, né, eu me considero um democrata real. Eu não quero tirar também o direito dessas pessoas de subirem aqui no plenário, por exemplo, representantes do PCdoB, do PSOL e de partidos de esquerda, né, e que pregam o comunismo. Eles podem ter a liberdade de pregar o comunismo, mas o comunismo é um regime totalitário, um regime autoritário, um regime que não permite liberdade ao cidadão, um regime que assassinou mais de 110 milhões de pessoas na Rússia, na China, na Iugoslávia, no Vietnã, no Laos, na Coreia do Norte, em Cuba. Então é difícil nós entendermos e eu entender um modelo de política que não traz liberdade para o cidadão. Então hoje você tem países que colhem frutos como a Venezuela, que em 20 anos foi dizimada. No final dos anos 90 era um grande país, próspero, bonito, rico, e hoje você tem 75% ou mais da sua população na extrema pobreza. Eu mesmo conheci San Cristóbal, no estado de Táchira, na Venezuela, conheci Caracas no ano de 1991, eu ainda era bem jovem, com 13 para 14 anos. Em 98 eu lembro que eu estava em São Cristóbal, né, no Sul-Americano de natação. Hugo Chávez tinha acabado de vencer a eleição e um técnico da Venezuela virou para mim e falou: Luiz, a Venezuela acaba agora. Eu não estava entendendo por quê. E realmente não só a equipe de natação da Venezuela acabou, mas como o país acabou. O país mergulhou ladeira abaixo num comunismo e num regime de pouquíssima liberdade para a sua população, onde uma grande minoria, uma pequena minoria é beneficiada e a população hoje passa fome e não tem a possibilidade nem de comprar utensílios e mantimentos básicos no supermercado. Quando que o senhor acha que essa guerra judicial finalmente vai acabar e as crianças vão poder voltar a frequentar as escolas, abrir as igrejas, o povo poder trabalhar, seguindo todos os cuidados? Berenice, quando o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele sair aqui de Brasília, do mundo da fantasia de Brasília, e mergulhar na realidade dos municípios, principalmente na realidade do município do Rio de Janeiro, que é um município, eu acho, que junta o que o Brasil tem de bom, o que o Brasil tem de ruim, a péssima condição habitacional da população, que não tem como você fazer um lockdown num estado de vulnerabilidade que se encontra a maioria das pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro, que a volta às aulas é primordial. Quando eles entenderem que o governo federal e o presidente da República deveria e tem o dever de zelar com responsabilidade por cada cidadão do nosso país, eu tenho certeza que o Brasil vai tomar um novo rumo, um rumo mais fácil, um rumo mais coerente, para a gente seguir em frente e fazer com que a gente resgate a liberdade do nosso país. A pior coisa que tem para um país é você tirar a liberdade do cidadão, e essa liberdade foi tirada com a decisão do Supremo Tribunal Federal em garantir a prefeitos e governadores a extrema liberdade de tornar municípios e estados em estados semi-soberanos dentro de uma república federativa. E como está o andamento dos seus projetos aqui na Câmara? Bem, Berenice, eu graças a Deus eu gosto de estar aqui na Câmara, né? Gosto de participar. Eu estou participando da Comissão de Educação, Esporte e Cultura.
Ainda estou também na Seguridade Social e Família, que é saúde. E graças a Deus eu tenho um projeto de lei aprovado, fui o primeiro congressista a ter um projeto de lei aprovado em 2019. Tem um segundo projeto que já está finalizando no Senado, que limita o plantão dos juízes, né, naquele período de plantão, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, proibindo a volta das aulas no domingo, 11 horas da noite. Esse meu projeto, ele impede que um juiz plantonista tenha esse poder de interferir na educação, lhe dando limites em determinadas ações, né, que não cabe a eles esse tipo de decisão, que já está sendo julgado por outro juiz, já está em trâmite. Então, a minha participação aqui no Congresso Nacional é o meu terceiro ano de mandato. Estou aprendendo muito, estou conseguindo fazer uma política positiva também voltada para o meu estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, e defendendo o nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro, para que a gente siga em frente, a gente supere esse momento do Covid, para que o governo consiga andar, fazer a política pública com os ministérios que deixaram de ser balcões de negócios, para que a gente mude o rumo do nosso país e faça com que todos os recursos recebidos pelo governo federal seja bem aplicado e que cada cidadão volte a ter orgulho de ser brasileiro, de viver no país, de trabalhar no país e de pagar os seus impostos. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Berenice. Obrigado aos amigos do Jornal da Cidade Online. Valeu. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.